nothing on the land or underneath. Oh, nothing that could ever come between the love you have for me. I could lay my head in Sheol. I could make my bed at the bottom of the darkness deep. Oh, but there is not a place I could escape you. Your heart won't stop coming after me. Your heart won't stop coming after me. Your heart won't stop coming after me. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. Que bom estarmos juntos aqui, né? Você pode se colocar em pé. Nós vamos, na presença do Senhor, essa noite, entrar com os nossos louvores, com as canções, entregando a nossa vida diante da presença dEle, para aquilo que Deus também tem e quer fazer na nossa vida esta noite. Amém? Eu queria convidar você a dar aquele boa noite para quem está do seu lado, mas ele não vai ser boa noite. Você vai falar assim: olha, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Diz aí para quem está pertinho de você. Isso, à frente, atrás. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E juntos nós vamos adorar o Senhor, declarando a soberania dEle. O Senhor que é grande, o Senhor que é fiel, Senhor que é sobre todas as coisas, é aquele que é o motivo e a razão de estarmos aqui essa noite, amém? Soberano Deus,
melhor do que viver. A gente chegar na presença do Senhor com aquilo que nós sabemos fazer, que é abrir o nosso coração, a nossa alma e declarar aquilo que o Senhor representa para a gente através da sua presença. Amém? Mas eu queria ter pra entoar louvor, a glória, a graça e ao poder do meu Rei Redentor. Senhor, palavras eu usar pra expressar louvor, ainda assim não poderão todo amor por ti, Senhor. Aleluia, 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 te louvamos, ó dias nem verem passar ao ver meu Salvador em meu lugar se entregou, face a face vou cantar. Aleluia, aleluia, te louvamos, ó Deus. Aleluia, 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 te louvamos, ó Diante do teu trono ali, santos, diante do teu trono ali, com os santos cantarei, 1000 vezes mais, 1000 vezes sim, teu nome louvarei. aleluia. Te louvamos, ó Deus. Louvado seja o Senhor, por Ele ser essa razão do amor que nós temos todos os dias. Amém? Quero ouvir você
palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Somente as mulheres. Braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Os homens. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Todos nós juntos. Te adorarei, te bendirei. Que tu és para mim, Senhor, amor maior. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amor maior não há. Queria ouvir você declarando isso. Se realmente o Senhor é o sentido, é o maior amor da sua vida. Amém. Amém. Nada se compara a esse amor de Jesus. Amém. Amém. Solta a sua voz e declare assim. Te adorarei, te Bendirei, Senhor. és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Aleluia. 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 Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Você pode tomar assento enquanto você escuta essa canção executada pela nossa orquestra experimental aqui.
já entregaram a sua vida para Jesus Cristo, que morreram para a sua velha pessoa e ressuscitaram para o nosso Salvador. Estão aqui então com seus familiares, amigos, e eu estou aqui com a Brenda, o Rafael e a Marta. Onde estão os amigos, familiares, a célula? Se levantem, por favor, dê um tchauzinho aqui. Que legal, bacana, muito bem. Queridos, vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com a Maria Eduarda. Ela me disse que hoje, além do batismo dela, é aniversário da mamãe dela, né? É isso, Maria Eduarda, que legal. Estou aqui também com a Kátia. Ontem foi aniversário dela, que coisa boa. E com o Aldo. Onde estão os familiares, amigos, as células? Por favor, fiquem de pé. Coisa gostosa, momento de celebrarmos juntos esse momento. Queridos, vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com a Nicole. Vocês podem ver, são vários adolescentes, a maioria da mesma célula. E hoje é aniversário da Nicole também. Está celebrando duas coisas aqui ao mesmo tempo. Estou aqui também com o Rafael e com o Tiago. Onde estão os amigos, os familiares, o pessoal da célula? Pode dar um tchauzinho aí. Que legal, que bacana. Irmãos queridos, vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Mediante a pública profissão de fé, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui com a Eduarda, a Thaís, e está com a discipuladora aqui também junto. E onde estão os amigos, familiares, a célula? Que gostoso, isso. Irmãs, vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amor maior não há. Amor melhor não há. Amor maior não há. Amor melhor não há. Estou aqui com a Júlia, Giovanni. Parece que a esposa dele também acabou de se batizar, um casal se batizando junto. Que coisa boa, né? Onde estão os familiares, amigos, a célula também? Coisa boa. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Então, mediante a pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amor maior. Amor melhor
E agora eu estou aqui com a Tiffany e também com a Ludmila, que foi a líder de célula, a discipuladora dessas meninas, que fez um trabalho lindo, maravilhoso. E eu quero incentivar você que quer ajudar a discipular adolescentes. É um trabalho lindo e vale a pena, né? Então, onde estão as células, os amigos, familiares da Tiffany? Pode ficar de pé aí, dar um tchauzinho. Legal, que Deus abençoe. Tiffany, você crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amor maior não há. Amor melhor não há. Amor maior não há. Amor melhor não há. Te és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. A cada minuto, 57 pessoas no mundo morrem sem Cristo. Existem ainda 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho e apenas 6 missionários para cada milhão dessas pessoas. Há lugares no mundo onde não existe a Bíblia na língua nativa ou nem mesmo uma porção dela. Das 7.000 línguas, 4.000 não possuem Bíblias traduzidas. E ainda há no mundo 250 milhões de pessoas sem acesso às Escrituras. Existem 3.968 grupos étnicos ainda não alcançados e que representam quase a metade da população mundial. E apenas 10% de toda a ação global missionária trabalham com esses povos. Outros milhões que morrem pelo Evangelho, sendo mártires e muitas vezes mortos de formas brutais por governos autoritários e suas leis anticristãs ou por radicalismo religioso. E mais de 200 milhões de cristãos em 60 países encaram a perseguição todos os dias. Não são apenas números, são vidas. A Igreja de Cristo é amada, resgatada e chamada para continuar o trabalho de Cristo, dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Pois Deus nos chama para glorificar seu nome a uma só voz em toda a terra para sermos igreja. Ainda há muito a fazer. A missão foi dada, mas a tarefa está inacabada. Missionar 2015. Tarefa inacabada. Tem muita coisa para ser feita, não é? Quando a gente olha esses relatórios da obra missionária, a gente vê que o mundo ainda precisa da palavra de Deus, sem contar aqueles que estão vivendo intensa perseguição e precisam da nossa intercessão. Por isso eu queria convidar você a gente orar agora. Orar pelos nossos missionários, orar por aqueles que estão em países debaixo de perseguição intensa. E a gente ouve alguns relatos que são impressionantes, né? Eu me lembro de um congresso que fui agora 2 semanas atrás, e eu vi esse relatório, que na região do Kurdistão, não é? O nosso líder que estava lá para ver como é que a gente podia ajudar, e ele disse: olha, eu vou levar
uma mensagem para todas as igrejas que eu passar pelo mundo, para a gente orar, para que essa perseguição e essa batalha com relação ao Estado Islâmico, aquele exército que está lá fazendo confusão no Iraque e na Síria, para que cesse isso. E aí o irmãozinho disse assim: pastor, segura mais um ano. Ele falou: você é louco? Mais um ano? Por que mais um ano? Ele falou assim: porque nunca se converteu tanta gente do islamismo quanto agora, porque eles estão agora começando a ler o Alcorão, porque eram simplesmente, eram pessoas que não conheciam, para ver que tipo de religião é essa que eles estão. Então, lendo o Alcorão e lendo a Bíblia, e dizendo: nós queremos nos tornar cristãos. Espera mais um pouquinho, mas eles estão matando vocês. Mas tem muita gente sendo salva. Eu fiquei pensando, cara doido, né? Fala a verdade, né? Mas quando a gente conhece o reino de Deus e ama o reino de Deus, a gente vê a glória de Deus nos detalhes da nossa vida. Então agora nós vamos orar por essa gente que está lá em batalha, mas nós vamos orar também por você, pelas batalhas da sua vida. Eu não conheço as batalhas da sua vida, e certamente você tem as suas, e a gente vai apresentar isso a Deus. Se você tem algum motivo especial de oração, alguma coisa que está marcando a tua alma, que você quer levantar na presença de Deus um clamor, então eu vou pedir para você ficar de pé junto comigo aqui, para a gente orar. E a gente vai clamar ao Senhor, a gente vai estar intercedendo pelos povos não alcançados, pelos missionários, por essa gente que está em terras distantes, mas vamos orar por nós. Talvez tenha alguém da sua família que precise nessa hora de uma intervenção de Deus, talvez você mesmo: Senhor, estou aqui, tenha misericórdia de mim. Hoje pela manhã nos cultos eu falei de uma cena, e eu queria trazer essa cena à minha memória e à sua, que é Bartimeu, um cego, que estava no caminho entre Jericó e Jerusalém, e ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e ele se levanta e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo dizia: ô cego, para, você está atrapalhando a procissão. Mas ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou a sua jornada até Jerusalém e perguntou: o que é que você precisa? O que é que você quer que eu faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos clamar isso juntos ao Senhor? Vai? Repete comigo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora nós vamos orar. Você tem os motivos que estão no seu coração, e a gente vai estar como aquele cego nos ensinou a orar, dizendo: Jesus, tem misericórdia disso, daquilo outro. E nós cremos que o Senhor Todo-Poderoso é aquele que vai ouvir a nossa oração. Uma coisa que eu sempre digo aqui e aprendi para a minha vida: poderoso não é quem ora, poderoso é aquele que responde a oração. Então a gente ora com fé, porque a única coisa que a gente pode fazer é colocar a fé naquele que é poderoso, e aquele que é poderoso tem misericórdia de nós e intercede por nós ao Pai. E olha, coisas tremendas começam a acontecer. Então agora, nesse momento, quando o povo de Deus está aqui em pé na presença dEle, você está em pé, vamos levantar esse clamor. Começa a sua oração colocando pessoas que você ama, colocando a tua história, as tuas situações, as coisas que estão acontecendo na tua vida. E como aquele cego clama: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Pai querido, nós estamos aqui juntos nesse tempo de oração na tua casa, reconhecendo, Pai, que não é o lugar, que não são as pessoas, nem são, Senhor, os ritos que fazem com que os milagres aconteçam, mas nós cremos de todo o nosso coração que é o teu amor e a tua misericórdia que se revelam na nossa vida. Então nessa hora nós gritamos como Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Estende a tua mão de poder sobre o teu povo,
Estende a tua mão de misericórdia, estende a tua mão de graça, estende, Senhor, a tua mão de vitória. E nesta hora nós clamamos: Senhor, abençoa, 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 onde quer que esteja, aquelas pessoas por quem estamos orando, e aqueles que estão aqui agora, que estão clamando por si, que a boa mão do Senhor repouse sobre eles agora. Eu não sei o que está acontecendo, Senhor, qual é a necessidade, mas a tua palavra diz que nada, nada é impossível para o Senhor. Então, Pai, crendo na tua palavra, nós dizemos: Senhor, tenha misericórdia, estende a tua mão de poder e abençoa, e que, Senhor, as tuas misericórdias se revelem na nossa fraqueza e no meio da nossa vida que é pecadora, mas que a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor se revelem entre nós. É aquilo que oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Louvado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus da nossa vida, que tem misericórdia de nós. Eu queria dar algumas informações para você. A primeira delas tem a ver com o fato, se você for nosso visitante que está conosco hoje aqui, a igreja preparou para você uma lembrança especial. Basta você pegar essa fichinha que está aí na frente da sua poltrona e preenchê-la, e no final do culto, você lá fora tem um stand da integração, uma sala da integração, e você entrega aquela fichinha, e você vai receber um kit, um presente da igreja, para lembrar você da sua visita aqui e dizer que você é muito bem-vindo aqui entre nós. Você ouviu aí sobre o Missionar, esse desafio é um congresso que vai acontecer no final de setembro, e nós temos lá inscrições para as oficinas que são durante o dia, para o jantar com os nossos missionários. Você pode fazer a sua inscrição, mas quero convidar você para não perder esse congresso, vai ser uma coisa tremenda. Cada noite do congresso nós vamos ter 2 pregadores, toda noite será o Loren Cunningham, e outros pregadores que são nossos convidados vão estar dividindo. Loren Cunningham é um irmão querido, fundador do trabalho da Jocum no mundo todo, e ele vai estar aqui pregando e contando as histórias da obra missionária. Dia 2 de setembro a gente vai estar entregando a primeiro lote em todo o Brasil, várias entidades, igrejas, organizações estão fazendo isso, daquelas assinaturas, não é? Pedindo um projeto de lei para mudança da criminalização da corrupção no Brasil, para que se transforme em crime hediondo, né? Inafiançável, que não tenha só 4 anos de pena, que vira pena de entrega de bolsa de alimentos e coisas assim, mas que seja realmente, tenha uma penalidade firme, não é? E se você concorda com isso, você pode assinar essa petição que vai estar lá no hall de entrada. Se você quiser, você pode levar algumas folhas dessas e colher assinaturas, se você concorda com essa visão, não é? Para que a gente possa ter 1,5 milhão de assinaturas. Nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas para propor um projeto de lei aqui no Brasil, projeto popular, tá? E na primeira entrega a gente vai fazer essa soma do que já temos. Dia 2 de setembro, aqui no Paraná, vai ser feito por todos os órgãos, por todas as áreas que estão colhendo assinaturas, no dia 2 de setembro no Ministério Público Federal. E até o dia 2 você tem que devolver essa folha para a gente poder fazer a entrega. Nós já programamos outras entregas, porque achamos que não vamos chegar nesse 1,5 milhão imediatamente, mas estamos trabalhando. Eu quero ver essa lei aprovada. E você? Eu quero, né? Eu acho que, né? Eu acho que aquilo que a gente está assistindo gera na gente indignação. Queria apresentar para você alguns livros que a gente tem, todo culto eu apresento alguns livros para você. Eu acho que é importante a gente cultivar a nossa fé com boas leituras. Esse aqui é de um pastor que foi pastor dessa igreja, pastor João Henrique de Edam, Renovando Forças a Cada Dia.
Esse livro já está na livraria e ele vai estar conosco, estará vindo dos Estados Unidos para estar conosco durante o missionário. No dia 27 vai ter uma noite de autógrafos aqui dele. Timothy Keller, o que você achar de Timothy Keller, pode comprar, que é coisa boa, um dos melhores pregadores da atualidade. E o livro de hoje dele que eu vou apresentar é Encontros com Jesus, respostas inusitadas aos maiores questionamentos da vida. À medida que Jesus vai conversando com seus interlocutores, ele dá respostas para a minha vida e para a sua vida. Passos Firmes, um testemunho do Rafael Uziel, um livro gostoso de se ler, edificante, de superação na vida, e um livro bom para dar de presente para alguém, para mexer com o coração e com a fé. Tem homem aqui nota 10? Tem, ó, homem nota 10. Oh, o cara corajoso, né? Dizer que é homem não lá no Nordeste dizem enxerido esse cara, né? Aqui, se você não é homem nota 10, esse é o livro para você. Homem nota 10, equipando líderes, né, no caráter, na sua vida em casa, na igreja e na comunidade, falando de nós homens, né, sexo masculino, que temos um papel importante na sociedade. Esse é o nosso desafio. Esse é o momento quando nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e a gente faz isso como um ato de culto e de celebração do nome de Jesus. É uma das coisas tremendas, é que a doutrina do dízimo, ela se encontra no Velho e no Novo Testamento. Tem gente que diz que não, mas ela se encontra em todo o texto da Bíblia. No livro de Hebreus, a gente vai encontrar a doutrina do dízimo, e dizendo que quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, esse foi o argumento de Hebreus, do autor de Hebreus, ele estava dando para alguém que seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e todos os dízimos de Abraão, e todos os dízimos da história da igreja, da história da humanidade, da história dos judeus, de alguma maneira foram dados também a Jesus. E se Abraão deu o dízimo para Jesus, por que eu não posso também dar o meu dízimo ao Senhor Jesus? Tem gente que diz, não, isso é do Velho Testamento. É só ler a Bíblia, você vai encontrar essa verdade, porque esse é um princípio. Deus é dono de todas as coisas, e nós que reconhecemos que Ele é dono de todas as coisas, o servimos com a nossa vida. E se você o serve com a sua vida, então não apenas a sua voz pertence ao Senhor, o seu tempo pertence ao Senhor, mas também os seus recursos financeiros fazem parte daquilo que Deus tem, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas Ele não quer isso. Ele quer que você reconheça o seu senhorio e devolva a 10ª parte de tudo quanto Ele te deu, como reconhecimento de que Ele é o Senhor de todas as áreas da sua vida. E Ele promete, se você crê e vive debaixo dessa certeza e dessa orientação, pode ter certeza que eu vou abrir as janelas dos céus e derramar uma abastança, uma prosperidade ainda maior sobre a tua vida. Não quer dizer que você vai ficar rico, viu? Não é isso que está na Bíblia. É que Deus vai abençoar a tua mão, Deus vai abençoar a tua despensa, Deus vai abençoar a tua casa, e de repente você começa a ver a graça de Deus sobre a nossa vida. Há uns dias atrás eu estava conversando com uma irmã, e ela veio me procurar e disse, pastor, o senhor contou a história do coco lá na igreja, que a gente não tinha dinheiro, e eu fui comprar o coco, e achei o dinheirinho dentro do coco, e eu dizia, mas o coco é supérfluo, por que eu vou comprar o coco? E ali estava o dinheirinho que ela precisava. E ela disse assim, pode dizer para aquele povo, que Deus não me deu só o dinheirinho do coco, mas olha, eu estou bem na minha vida, a minha filha está bem, a minha nora está bem, porque Deus derramou a sua graça. Não somos ricos, mas eu não preciso mais achar dinheiro do coco em nenhum lugar, porque o Senhor tem abençoado a minha vida. Deus é fiel. Então nesse momento, enquanto nós adoramos a Deus, se você veio preparado, adore a Deus também com o seu dízimo e a sua oferta alçada.
Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode se colocar em pé. Você pode se colocar em pé. Continuamos declarando assim. Está vestido no arco-íris, Sons e trovões e estrelamos. louvores, honra e glória, força e poder para sempre, Ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu fico maravilhado, Senhor. Maravilhado. Aleluia. Amém. Todos nós temos razões essa noite aqui para adorar o Senhor e dar graça a Ele pelo que Ele faz na nossa história de vida. Amém. As marcas preciosas da graça de Deus, o Deus que supre em todo o tempo. Por isso que ficamos maravilhados ao falar do nome de Jesus. Se você crê nisso, diga assim mais uma vez. Maravilhado. Por que que eu fico? Amém. Porque o teu nome, Jesus, é força, é poder, é fôlego de vida. Jesus, teu nome é força, é fôlego Amém. de vida, misteriosa água viva.
É o Senhor. Amém. Amém. Com a criação eu canto. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Esse Senhor merece um aplauso, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda em pé como você está, a gente vai ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1. Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 26. João, capítulo 1, a partir do verso 26. A palavra do Senhor nos ensina o seguinte: respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, e eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, e quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. E voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E respondeu ele: venham e verão. E então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. E André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Vamos orar a Deus? Pai querido, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós aplaudimos o teu nome, porque tu és o Senhor, e nós queremos render graças ao teu nome. Mas nessa hora, quando lemos as Escrituras Sagradas, ó Pai, abre as janelas dos céus e derrama graça sobre nós, que o teu Espírito abra a nossa mente, mas não apenas o nosso entendimento para as Escrituras, mas abra o nosso coração, para que haja, Senhor, um mover do Senhor na nossa alma, para que possamos, Senhor, responder aos chamados do teu Espírito na nossa vida. Fica conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós começamos a estudar esse texto no culto pela manhã, e a pergunta que fizemos a esse texto
E a pregação e o testemunho de João Batista nos traz parte dessa resposta, porque essa resposta está em toda a Bíblia. É: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu falei hoje pela manhã que ao longo da história muitas pessoas deram respostas diferentes a essa pergunta. No tempo de Jesus, alguns pensavam que Jesus era um professor, um rabino, essa é a expressão. Outros achavam que Jesus era um rabino herege, que falava blasfêmias e por isso ele precisava morrer. E essa foi a sentença de condenação de Jesus para a cruz, porque ele falava blasfêmias a respeito de Deus. A gente vai encontrar na história alguns acreditando que Jesus era um profeta. Até Maomé ensinou que Jesus era um profeta. E o Alcorão fala a respeito de Jesus como um profeta. Outros ao longo do tempo disseram: não, Jesus é um pensador, um filósofo, com assuntos da moralidade, tem princípios bonitos que podem ser seguidos, mas ele não é o Filho de Deus, ele não é o Salvador, ele não é o Senhor, ele não é o nosso Redentor, aquilo que cremos quem é Jesus. Alguns acreditam que Jesus é o último éon, a última emanação do divino, aquele que reencarnou, até chegar ao alto nível. Os espíritas pensam nisso, mas esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, descrito por João, nós aprendemos hoje, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente aprendeu uma lição tremenda, o significado dessa expressão Cordeiro de Deus. Por que ele tira o pecado do mundo? Como é que funciona a nossa salvação? Como é que funciona a nossa justificação? E se você quiser aprender, vai lá no site da igreja, volta lá, assiste lá o sermão de hoje de manhã, porque não dá tempo para a gente explicar tudo que a gente falou no culto da manhã. Mas a segunda coisa que João Batista explicou a respeito de Jesus, aparece nos versículos 29 a 34. Onde está escrito assim, no verso 29, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O que João ensinou é que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. O que significa essa expressão? Tem muitos ensinos diferentes sobre essa questão, por isso eu queria olhar para a palavra de Deus e tentar entender o significado desta expressão. Primeiro a gente tem que entender o que é que João estava fazendo quando batizava nas águas. Ele era um dos prometidos de Deus, que antes que Jesus viesse, antes que o Messias chegasse, ele ia preparar o caminho, pregando arrependimento dos pecados. E aí ele pregava o arrependimento: o reino de Deus está chegando, vocês precisam se arrepender, para preparar o coração para entender a chegada do reino. E quando ele falava da chegada do reino, ele estava falando da vinda de Jesus à terra. E as pessoas, à medida que ouviam essa pregação e eram tocadas por essa pregação, atendiam um apelo, mas o apelo não era vir à frente, era ser batizado. Então João Batista pregava nos lugares que tinham água, e as pessoas que recebiam a mensagem dele eram mergulhadas na água, a semelhança do que você viu aqui, não é? Simbolizando o arrependimento. Esse batismo, tá?
que era muito parecido com o batismo dos prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram os convertidos de outras nações ao judaísmo. Eles, antes de passarem pela circuncisão, eles precisavam tomar um banho cerimonial, que era um batismo muito parecido com aquele que João Batista fazia, para dizer: agora eu quero estar preparado, eu quero estar limpo para poder entrar no reino de Deus. Então você pode imaginar a confusão que João Batista criou quando ele começou a batizar judeu. Porque judeu não precisava passar por esse batismo, porque ele se considerava filho de Abraão. E João estava dizendo: você é pecador, você precisa se arrepender dos pecados, como filho de Abraão ou não filho de Abraão, você é ser humano que precisa disso, e você vai se batizar para reconhecer o que está acontecendo na sua vida, que você precisa de arrependimento. Bom, mas João só podia batizar com água. E esse batismo era uma cerimônia. O batismo que Jesus ensinou que os seus discípulos fizessem, que nós praticamos hoje, você assistiu, ele também é uma cerimônia. A água do batismo não tem poder para carregar pecado. Não imagina que a pessoa mergulhou lá, deixou o pecado. Está doido? Já pensou batizar depois? Primeiro batizou, deixou os pecados dele, eu vou tomar banho no pecado do outro. Está louco, né? Não tem lógica, não é isso. A água do batismo não santifica. O batismo é um sinal de fé e compromisso com Deus, assim como era no tempo de João Batista. A palavra de Deus um dia tocou o nosso coração, nós cremos no Senhor Jesus e nós assumimos com Ele uma responsabilidade e um compromisso, e então nós publicamente somos batizados para dizer: Jesus é o Senhor da nossa vida. E a mesma confusão que criava no passado o batismo de João, continua criando hoje. Porque o batismo não é feito pela fé dos nossos pais, o batismo é feito pela minha fé em Cristo Jesus, é a minha decisão, é o meu arrependimento, é o meu encontro com Ele. Mas mesmo a igreja batizando com água, é só água, é um símbolo de obediência, de fé e de compromisso. Mas João Batista diz uma coisa tremenda: eu batizo com água, mas aquele sobre quem eu vi descer o Espírito Santo na forma de uma pomba, aquele que em profecia Deus havia me dito: quando você vê isso acontecendo, saiba que esse é o Messias, esse é que tem poder para batizar com o Espírito Santo. Mas o que significa essa expressão, batizar com o Espírito Santo? O judeu daquele tempo podia entender essa expressão talvez melhor do que nós, porque havia uma promessa de Deus no Antigo Testamento, que chegaria um tempo em que Deus derramaria o seu Espírito sobre as pessoas. No Velho Testamento, a unção do Espírito, o revestimento do Espírito, esse derramar do Espírito de Deus acontecia sobre 3 tipos de pessoas somente: sobre o rei, sobre o sacerdote e sobre o profeta. Esses eram ungidos de Deus. Mas as demais pessoas, eles dependiam da unção destas pessoas, do derramar da graça sobre essas pessoas para conduzirem as suas vidas. Mas olha só a promessa que Deus fez no livro de Joel, no capítulo 2, versículos 28 em diante. A Bíblia diz assim: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Havia uma promessa lá no Antigo Testamento que chegaria um dia em que Deus abriria os céus, e essa unção que estava sobre algumas pessoas sagradas e especiais seria derramado sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor e fosse salvo. Criança, velho, jovem, escravo, estudado, não importava, importava a conexão com Deus, e todos poderiam ser ungidos do Senhor. E o que João Batista estava pregando é: Jesus é aquele que derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida. Se a gente lembra um pouquinho da história, eu vou ter que correr um pouquinho, que o nosso tempo está apertado. Se você lembra um pouquinho da história, Jesus disse aos seus discípulos, antes de subir aos céus, que eles deveriam permanecer na cidade de Jerusalém, até que sobre eles fosse derramado o seu Espírito. Jesus disse no Evangelho de João, que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, mas que ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo, para ser aquele que estaria nos consolando, nos dirigindo e nos conduzindo pela vida. Promessas do Senhor Jesus. E quando a gente vai lá para a Bíblia em Atos capítulo 2, a gente vai encontrar o cumprimento dessa promessa. No dia de Pentecostes acontece algo extraordinário. Está lá um grupinho de 120 fiéis. Eu acho tremendo isso, porque milhares e milhares de pessoas viram os milagres de Jesus, mas naquele dia, cumprindo a ordem de Jesus, permaneçam em Jerusalém, só tinha 120. 120 pessoas orando e dizendo: Senhor, e agora? O que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? E de repente acontece algo extraordinário. A palavra de Deus diz que começa um barulho estranho, eles começam a ouvir aquele barulho e dizer: o que está acontecendo? E de repente todo mundo começa a ver a mesma coisa, ele começa a olhar para o outro, imagina a cena, eu acho que seria um negócio estranho demais, não é? Você está vendo, está pensando no meio do culto aqui, e de um vento forte, dizendo: o que está acontecendo? É uma tempestade, o que é? E de repente você começa a olhar e olha na cabeça do seu irmão que está do lado, dá uma olhada na cabeça dele. Tem uns que são carecas, outros com cabelo branco, dá uma olhadinha aí, tá? E você começasse a perceber algo estranho sobre a cabeça dessa pessoa, como se fosse uma labareda de fogo. Uau! Que negócio é esse? Eu acho, não está na Bíblia, tá? Se tivesse alguém parecido comigo, ia fazer assim, para ver se pega fogo, se está quente, se é uma visão, o que está acontecendo. Acho que tinha gente abanando na cabeça do outro lá. E de repente começa a acontecer algo, nunca tinha acontecido isso, tá? E começa a acontecer algo extraordinário. Involuntariamente, as pessoas começam a falar. Começa um movimento involuntário, e você começa a falar. Você não está conduzindo essa fala pela sua mente, você está simplesmente falando. E você começa a falar numa língua. A Bíblia diz que esse evento foi um evento interessante, porque todos estavam falando alguma coisa, e cada pessoa que ouvia na sua própria língua. Então, se você fala italiano, de repente diz assim: esse homem está falando italiano, esse povo está falando italiano comigo aqui. Aí o outro fala: não, eu falo grego, estou entendendo todo mundo falando em grego. E aí você vai encontrar no livro de Atos uma lista de línguas diferentes entre os povos, e que as pessoas que se aproximavam ouviam na sua própria língua. Não, ele está falando em português. Não, eu estou ouvindo em italiano. Não, eu estou ouvindo... Imagina essa situação toda. E foi uma coisa tão incrível, esse barulho, essa coisa toda, esse falar,
que eles estavam em cima de um terraço, de uma casa. Imagina uma casa que tenha um terraço em cima, visível, tá? E eles estavam lá fazendo o seu culto em cima daquele terraço, e as pessoas começaram a ver aquela coisa acontecendo, e começou a juntar gente, devia ser muita gente, porque a Bíblia diz que depois da mensagem que Pedro pregou naquele dia, 3.000 pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então eu não sei quanta gente tinha lá, mas era muita gente, em volta daquela casa. E aí, se você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ouvir Pedro dizendo: olha, hoje se cumpriu a promessa que está lá no livro de Joel, e que Jesus prometeu para a gente, que Ele batizaria com o seu Espírito Santo, que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E aquele foi o primeiro dia, onde Deus abriu as janelas dos céus, e derramou o seu Espírito sobre aqueles que estavam invocando o seu nome, em cima daquele terraço, e sobre aqueles que futuramente receberam a mensagem do Senhor. E Pedro ainda diz assim: essa é uma promessa para vocês, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, e essa é uma promessa para mim e para você. É isso que está na Bíblia. Aí o apóstolo Paulo vai nos explicar como isso acontece comigo e com você. A gente vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos várias experiências semelhantes como essas. A gente vai encontrar algo parecido com os samaritanos, a gente vai encontrar isso parecido com os judeus, com os não judeus, os gentios. A gente vai encontrar isso acontecendo em vários momentos diferentes, esse derramar do Espírito, as manifestações do Espírito. Mas no livro de Efésios, no capítulo 1, a gente vai descobrir como a igreja ensinava a respeito do batismo do Espírito Santo. Uma coisa é a gente ter uma experiência, e cada um vai dar o seu testemunho da sua experiência. Quando você dá um testemunho de conversão, cada um tem a sua história, mas tem alguns princípios básicos que tem que fazer parte dessa história para ser uma conversão. Mas eu não posso pegar a tua história de conversão e dizer, vai ser igualzinho na minha vida, porque é uma experiência. Então Paulo vai explicar para a gente como é que a igreja ensinava sobre o batismo com o Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O que os nossos irmãos lá do primeiro século entendiam, é que quando Deus derramou o seu Espírito sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo. E isso não pode ser feito na água, isso não pode ser feito com uma cerimônia. Eu não posso dizer assim, vem aqui que hoje eu vou batizar você com o Espírito Santo. Eu posso dizer, eu posso batizar você nas águas, mas quem batiza com o Espírito Santo, diz a Bíblia, quem é? Jesus, só Ele. João disse bem claro, eu batizo em água, mas Ele batiza com o Espírito. Então Paulo explica como é que Jesus batiza, derrama o seu Espírito sobre nós. Ele diz assim, você ouve a mensagem do Evangelho, você crê nessa mensagem do Evangelho, você se compromete com a mensagem do Evangelho, porque a Bíblia, quando fala de crer, ela não está falando apenas em acreditar que Jesus existe. Ele está dizendo, a Bíblia vai dizer que até o diabo acredita que Jesus existe, não faz diferença nenhuma, ele continua sendo o diabo. Mas o que faz diferença é que quando eu creio naquilo que Ele veio fazer, me comprometo com Ele, Ele se compromete comigo, e firma comigo uma nova aliança, e Ele sela essa nova aliança, e o selo dessa nova aliança conosco, é quando Ele derrama o Espírito Santo sobre nós. E aí Paulo vai dizer assim, olha, quando vocês ouviram a palavra do Evangelho, da verdade do Evangelho,
e vocês creram nela, o Senhor os salvou, e vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E o verso 14 diz assim: que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E gente, isso é tremendo, porque quando Deus faz isso, Ele derrama o seu Espírito, coloca o selo, esse selo é garantia da nossa salvação, e a gente pode ter certeza da salvação. Não é presunção ter certeza da salvação, porque esse Espírito que foi colocado em nós, que é selo, que é garantia, que é marca de propriedade, por isso o maligno não pode tocar na gente, que tem o selo de Deus, tem a proteção de Deus, tem a marca de Deus na nossa vida. Esse Espírito testifica o nosso espírito, diz o apóstolo Paulo em Romanos, que nós somos filhos de Deus. É Ele que fala: olha, estou aí, você é pecador, mas eu estou trabalhando na tua vida. É isso que a Bíblia está ensinando. E aí, esse batismo, que é esse derramar do Espírito, que envolve o selo, ele faz uma outra coisa tremenda na nossa vida. Ele transforma o nosso corpo, isso aqui, tá? Que vai morrer um dia, que vai virar pó um dia, tá? Em templo do Espírito Santo de Deus. Esse lugar que está aqui é um templo que nós construímos para adoração e louvor do nome do Senhor. Mas ele só se torna sagrado, santo, quando tem gente cheia do Espírito dentro dele. Porque o verdadeiro templo de Deus hoje é o teu corpo, se você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Olha só que o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Então, sabe por que a gente se afasta dos vícios? Sabe por que a gente não se prostitui? Sabe por quê? Porque a gente se guarda para o sexo no casamento? Sabe por que tem uma série de regras que a gente segue na nossa vida, que estão descritas na palavra de Deus? Todas elas são bênção para nós. Mas uma segunda razão porque isso acontece na nossa vida é porque nós nos tornamos templo do Espírito de Deus, e Deus habita em nós. E ele diz: no meu templo não dá para ter essas coisas não, você está profanando o templo de Deus. E esse profanar não é isso aqui não, é aqui, porque você agora foi batizado com o Espírito, selado com o Espírito, e se tornou templo do Espírito. Agora, esse batismo ele tem outras implicações maiores ainda. Além do testemunho do Senhor na nossa vida, a palavra do Senhor vai nos ensinar que Deus vai derramar sobre nós algo ainda mais especial. 1 Coríntios 12, versículos 1, 4 e 7. A palavra do Senhor diz assim, aqui vai faltar um pedacinho do texto, aqui está certo, é que eu escrevi errado, desculpa. Diz assim, eu copiei o texto aqui, e às vezes quando eu copio, eu faço coisa errada, perdão, tá? Então diz assim, verso 1, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente é selado pelo Espírito, a gente se torna templo do Espírito, e esse Espírito derrama sobre nós dons espirituais.
capacitações da graça de Deus. Há algumas palavras que são diferentes, para nós são a mesma palavra, mas na língua grega são diferentes. A palavra dom, tem duas palavrinhas na língua grega que podem ser traduzidas como dom. O primeiro é doron, tá? Até parecido, doron, né? Que significa presente ou dádiva. Então, por exemplo, se eu desse uma camisa para você de presente, isso seria um dom, um presente, uma dádiva. O que significa? Você usa como você quiser. Você usa, não usa, joga fora, dá para outro, o problema é seu, tá? O único dom que Deus nos deu nesse sentido é Jesus. Por isso é que você pode receber Jesus ou não receber Jesus, porque Ele é um presente de Deus. Se você quer, você recebe. Se você não quer, você não recebe. Por isso alguns vão ser salvos e outros não, porque aqueles que receberem vão receber as bênçãos de Jesus sobre a sua vida, e aqueles que não receberem, é um direito deles, mas vão perder as bênçãos do Senhor. E por isso que Deus não é injusto em mandar ninguém para o inferno, porque Ele deu para todo mundo um presente. Se você quer usar, você usa. Se você não quer usar, não adianta dizer que está com frio, se Ele te deu uma camisa, se Ele te deu uma blusa para você se cobrir. Isso é problema teu. Por isso Ele te fez a imagem e a semelhança dEle. Mas existe uma outra palavra na língua grega, que é carisma. A palavra carisma, ela vem de uma raiz, de um radical chamado caris ou raris, que quer dizer graça. E essa forma, matar, que é o jeito de escrever em grego, ele é aquilo que está relativo a uma coisa que provém dessa graça. Então a melhor tradução para mim dos dons espirituais seria sinais ou manifestações da graça de Deus. E Deus então está prometendo que a cada pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, que foi selado com o Espírito Santo, que se transformou templo do Espírito, Ele vai dar pelo menos um sinal da graça dEle na tua vida. E isso nós chamamos de dons espirituais. O que significa? É interessante como Deus coloca, eu não tenho tempo de fazer um estudo agora sobre todos os dons revelados na Bíblia, tá? Mas tem pessoas, por exemplo, que você percebe que tem um dom, não é? A gente vê, por exemplo, algumas pessoas que pregam numa unção tremenda do Senhor. A gente vê pessoas que Deus deu uma capacidade diferenciada, não é? Para socorrer gente. A gente vê pessoas que Deus ungiu para trabalhar e conduzir o povo de Deus. A gente vê pessoas que têm sonhos. A Bíblia falava que iam ter sonhos, visões e etc. São dons espirituais. A Bíblia está dizendo que se você foi selado com o Espírito Santo, você se tornou templo do Espírito, foi batizado por Ele, então pelo menos um dom Deus te deu, que é uma manifestação da graça. E aí Ele vai dizer que essa manifestação da graça, ela vai ocorrer na vida da gente de três maneiras. A primeira maneira é quando eu recebo esse sinal da graça e eu me sinto tocado para viver a minha fé dentro dessa especialidade que Deus me deu, tá? Então, se Deus te deu o dom da intercessão, você vai dizer assim: essa igreja não ora, a gente precisa orar mais. Olha, porque Deus colocou você dentro da igreja com o dom de intercessão para estar incomodando a igreja toda para a oração. E Deus vai te dar respostas, vai te dar coisas extraordinárias, porque Ele chamou você para ser um movimentador desses processos. Então, esse movimento interno é um sinal da graça. Se você está preocupado com os aflitos dessa terra, e Deus te deu o dom da misericórdia, e você está olhando e dizendo: essa igreja não faz nada pelos carentes, a gente tem que fazer mais, não é possível, olha só como é que não é. Por quê? Porque Deus te colocou aqui para incomodar o povo de Deus para fazer mais, porque Deus te deu esse dom. De repente Deus te deu o dom de pastoreio. Existe uma coisa diferente entre o dom de pastoreio e o ser pastor de uma igreja.
O dom de pastoreio é o dom de cuidar das pessoas. Eu estou preocupado com a vida espiritual. Fulano não veio na igreja hoje. O que será que aconteceu com ele? Vou dar uma ligadinha para ele, para ver se está tudo bem. Olha, você viu, Beltrano está triste, a gente tem que fazer uma visita. Ciclano está doente. Esse é o dom de pastoreio. E você vai estar lá, no meio de uma célula, no meio de um grupo, dizendo: gente, nós temos que fazer alguma coisa. Fulano, Beltrano. As outras pessoas vão olhar, mas esse cara é chato, né? Olha só, porque a gente olha a vida na perspectiva do dom. O Espírito colocou isso em você, é dádiva de Deus. Valorize o que Deus colocou e não enterre o seu dom. Segunda coisa, o Espírito vai se manifestar através de ministérios. Então Deus vai colocar algumas pessoas que têm esses dons e vai colocar essas pessoas juntas, e vai agregar outros dons necessários para formar um ministério. Então, de repente, aquele dom que era um mover natural, ele começa a tomar forma de um organismo ou de uma organização, e isso se torna um ministério. E aí a gente vê o que está acontecendo aqui. Olha só que coisa linda, essas crianças todas. Quantos têm 8 anos aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Tem uma mocinha ali de 8 anos ali que eu perguntei. Tem outra lá, 9 anos. Levanta a mão, quero ver. 10 anos. Bom, mais eu não vou perguntar, tá bom? Olha que coisa linda, estão aqui e tal. Isso aqui tem a ver com vários dons juntos para transformar num ministério. Então eu tenho o dom da misericórdia, dizendo: olha, eu tenho que chegar nas pessoas de uma maneira diferente. Eu vou ter o dom do ensino trabalhando, porque senão eu não vou conseguir transmitir isso aqui. A Bíblia fala que existe esse dom do ensino. Mas eu tenho que ter um dom de administração, que a Bíblia fala que tem que existir, para poder organizar, ver se as finanças dão certo, se não dão certo, para ver se o horário dá. Então Deus junta vários dons e forma um ministério. E a Bíblia diz assim, que não apenas o dom é manifestação do batismo do Espírito, é manifestação do poder de Deus, é sinal da graça, mas quando os ministérios estão trabalhando, Deus está dizendo: estou derramando o meu Espírito nesse lugar. Terceira maneira como o Espírito Santo se revela, nessa manifestação do batismo de Deus, é quando as operações ou as energias funcionam. É interessante como Deus trabalha, porque você é templo do Espírito, e às vezes não é o seu dom, mas você está no lugar certo, na hora certa, e de repente o Espírito Santo diz assim: você tem que fazer isso agora. Eu não sei se você já viveu isso, você tem que fazer isso agora, e você diz: Senhor, não é meu dom, Senhor, nesse lugar, aqui, agora, não dá. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa festa de casamento, sentado na mesa para jantar, e o Espírito Santo falou assim: você vai naquela mesa ali orar por aquela pessoa, porque eu quero curá-la agora. Eu disse: Senhor, não dá para marcar para amanhã? Bem, como é que eu vou orar no meio de uma festa, esse barulho todo, essa coisa toda, tal? O Senhor falou: estou mandando, vai. E eu fui todo sem graça, e vi lá assim: minha irmã, eu vim aqui orar por você, eu sei que você está doente, Deus tocou meu coração, falando baixinho, aí botei a mão na cabeça, falei no ouvido assim: Senhor, cura. O Senhor curou, porque isso é movimento do Espírito, é energia do Espírito, não é o lugar, eu estou aqui, sou servo de Deus. Deus vai falar: liga para fulano, você vai ligar e vai dizer assim: Deus mandou você ligar. Você vai fazer, isso é mover do Espírito, e a palavra de Deus está dizendo: olha, isso é um sinal de que eu derramei o meu Espírito sobre a tua vida e sobre a vida da igreja. Agora, querido, se eu parasse aqui, eu não seria de todo verdadeiro, porque quando a gente abre o livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, eu li só até o 14, quando eu começo a ler a partir do versículo 15, eu vou ouvir uma oração incrível do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo para aqueles servos de Deus lá da igreja de Efésios: olha, quando vocês ouviram a palavra do Evangelho,
e creram para a salvação. Vocês foram batizados com o Espírito, selados com o Espírito, se transformaram num templo de Deus. Deus começou a derramar os seus dons. Mas a partir do verso 15 ele diz assim: mas eu vou fazer uma oração por vocês. Que Deus dê a vocês o espírito de revelação, de entendimento. Ele começa a orar para coisas maiores. O que eu tenho aprendido na palavra de Deus é que, querido, Deus não quer parar a obra do poder do Espírito na tua vida só no selo, só no templo, só no dom que Ele já te deu. Deus é infinito e inesgotável, e tem mais do poder de Deus para Ele derramar para você, e tem mais da graça de Deus para Ele derramar sobre a tua vida, e tem mais da unção de Deus para derramar. E sabe, querido, Deus pode fazer muito mais, e é isso que Paulo está falando para os Efésios. Olha, gente, Deus já fez tudo isso com vocês, mas Ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais. Ele quer derramar mais. Ele quer derramar mais. Ele quer revelar mais. Ele quer abençoar mais. Ele quer derramar mais do poder dEle, da misericórdia dEle, da força dEle, de tudo quanto o Senhor tem no seu céu. Ele quer derramar para você, para que você seja instrumento da graça de Deus nessa terra. Se você ficar satisfeito com o que você já tem, você vai perder a bênção. Há uma cena no Velho Testamento tremenda, onde Eliseu está morrendo, e o rei vai lá se despedir de Eliseu, e ele diz: meu pai, oh meu pai de Israel, você está morrendo, você que foi instrumento de Deus e tal. E aí Eliseu, meio moribundo já, no final da vida, ele diz assim: rei, pega a aljava, onde estão as flechas, pega o arco, e aponta para o norte, e atire flechas. Ele pegou, atirou a primeira, tirou a segunda, tirou a terceira, e disse: tá bom. E aí Eliseu diz assim: que pena, porque se você tivesse atirado todas as flechas da sua aljava, Deus te daria todas as bênçãos que Ele preparou para você. E o rei da Síria, que era inimigo deles, nunca mais chegaria perto de você. Mas porque você atirou só 3 flechas, você vai ter 3 grandes vitórias e acabou. Sabe, aqui tem uma lição sobre a vida espiritual. Se você está satisfeito com o que você tem, você vai continuar na tua mediocridade. É duro falar isso, mas é a verdade. Agora, se você é uma pessoa que quer mais de Deus, e vai buscar mais de Deus, e vai buscar mais de Deus, e vai buscar mais de Deus, a janela do céu continua aberta para derramar mais de Deus sobre você. Porque aquele que te selou com o Espírito, que te batizou com o Espírito, que fez de você templo do Espírito, que te deu um dom, quem sabe 2, Ele tem muito mais para derramar sobre você. Agora, uma coisa eu vou dizer para você: tem algumas pessoas que dizem assim: eu tenho todos os dons do Espírito. Se você ouvir alguém falando isso, é mentiroso. Por quê? Porque Deus distribui os seus dons no corpo, para que haja interdependência. Eu vou ter que aprender a trabalhar junto com o meu irmão, porque me falta alguma coisa que ele tem, e que Deus colocou nele, porque é propósito de Deus assim. Então nunca ninguém vai ter todos os dons do Espírito, mas pode ter mais da unção de Deus todo dia. E a palavra de Deus vai falar mais sobre essa unção, vai dizer que a unção que nós recebemos do Santo Espírito de Deus é aquela que nos faz conhecer as coisas,
que nos dá discernimento, que nos dá visão espiritual. Então hoje o meu desafio é o seguinte: se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e um dia alguém perguntar para você: você já foi batizado no Espírito Santo? Você vai dizer: aleluia, fui batizado, selado, me tornei templo do Espírito, e Ele derramou dons sobre a minha vida. Agora não fica orgulhoso não, dobra o teu joelho, porque Deus tem mais para você, e muito mais, e quanto mais você buscar, mais Ele vai derramar sobre a tua vida, e coisas extraordinárias de Deus vão acontecer, porque as janelas dos céus estão abertas. Jesus disse assim, que muitos do passado, dos profetas, dos grandes homens de Deus da história, gostariam de viver nos tempos em que nós estamos vivendo, porque as janelas dos céus estão escancaradas para derramar graça poderosa sobre a nossa vida. Uau, tem muito mais para a gente falar, mas o tempo não dá. Esse é um assunto apaixonante. Mas hoje eu queria orar como a gente sempre faz com você. Uma oração que eu acho que todos nós temos que fazer, por isso eu não vou convidar para você vir aqui à frente. Você já imaginou quanto Deus reservou só para você e está guardado no armário do Todo-Poderoso? Você já parou para pensar? Eu acho que às vezes Deus fica olhando para mim, estou falando para mim, tá? Não estou falando para você, estou falando para mim, dizendo: Pascoal, você não tem ideia do que eu preparei para você. Me busca, me pede, clama, persegue. Da mesma maneira como Eliseu perseguiu a unção de Deus dobrada com Elias. Elias disse: tudo bem, você quer porção dobrada? Se você me ver subindo aos céus, quando o Senhor me arrebatar, você vai ter porção dobrada. E ele então ia para um lugar e dizia para Eliseu: não precisa vir comigo não, fica aí. Ele dizia: eu vou grudar em você, você não sai de perto, porque eu quero essa unção dobrada. E sabe o que aconteceu? Ele recebeu a unção dobrada. Deus tem coisas para acrescentar na tua vida, mas você tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a primeira oração que eu vou fazer aqui hoje é uma oração que todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Tira de mim a acomodação, o conformismo com aquilo que o Senhor já me deu, porque o Senhor quer me dar mais e eu estou perdendo, porque eu estou acomodado. Você concorda que a gente precisa orar assim? Então curva a tua fronte agora e começa a orar. Começa a orar, você. E eu estou pedindo a Deus que Deus abra um vislumbre agora, uma percepção, só para motivar você de algumas coisas que Ele quer fazer na tua vida. Senhor, abre os olhos dos teus filhos, para enxergar o que o Senhor tem preparado para eles. Senhor, abre os olhos. E sabe, se Deus te der esse vislumbre, começa a buscar, e dizer: Senhor, se isso o Senhor preparou para mim, eu vou começar a te buscar. E começa a buscar em oração, começa a buscar querendo servir nessa área, porque é assim que Deus trabalha. A gente se movimenta e conforme a fome que a gente tem, Ele derrama graça sobre a nossa vida. Mas eu quero fazer uma segunda oração por algumas pessoas que estão aqui. Pastor, o senhor falou tanta coisa aí, mas eu nunca experimentei esse testemunho do Espírito no meu coração. Eu posso entender o senhor falar, mas eu nunca vivi isso. Eu nunca me senti templo de Deus. Eu nunca me senti selado pelo Espírito. Ainda existe um medo tão grande na minha vida, de urucubaca, de não sei o quê, papapá. Olha,
Eu quero saber que eu tenho o selo de Deus na minha vida. Às vezes eu não consigo ter a percepção da presença de Deus. Então hoje eu quero orar para Jesus entrar no seu coração e Ele selar a tua vida com o Espírito Santo da promessa e começar um novo tempo, onde o Espírito de Deus vai ensinar você a viver do jeito dele. Há alguém aqui hoje a quem o Espírito está falando: hoje eu vou te batizar com o meu Espírito, hoje eu vou te selar com o meu Espírito, hoje eu vou transformar a tua vida em templo, onde eu vou habitar todos os dias até a consumação dos séculos. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, vai saindo do seu lugar agora, porque eu quero orar por você, para você ter essa experiência tremenda com Deus. Se você estiver lá em cima na galeria, vai descendo. Se você estiver aqui embaixo, vai vindo para cá agora. Se tiver um casal, um cutuca o outro e diz: olha, nossa casa está precisando disso, eu quero experimentar isso na minha vida. Então, se o Senhor está falando com você, vem já, vem agora, tá? E uma das coisas que eu sempre digo aqui, por que a gente convida para vir, tá? É porque, queridos, isso tem a ver com fé e obediência. E se a gente não tem coragem de obedecer a Deus num templo, não tenha a ilusão de que você vai obedecer a Deus lá fora. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vem agora, em nome de Jesus. Vem já, em nome de Jesus. Pode sair, pode sair. Se tiver uma família que está precisando, vem, em nome de Jesus, porque Deus quer abrir a janela do céu. Será que você consegue entender? Deus quer abrir a janela do céu sobre você, sobre a tua vida, quer derramar a graça dEle, quer colocar o selo dEle na tua vida. Eu posso batizar nas águas, mas só Jesus batiza com o Espírito Santo, só Ele. E aí o batismo das águas, ele vem depois disso, porque aí a gente tem esse compromisso com o Senhor, nosso coração arde, a gente diz: agora eu vou dar um testemunho público, Jesus é o Senhor da minha vida. E aí a gente pede o batismo. Não é o batismo dos nossos pais, é o nosso, não é? Mas isso vai acontecer pela graça de Deus na tua vida, porque você se torna templo do Espírito Santo de Deus. Tem mais alguém a quem o Espírito Santo está falando? Tem gente descendo ali, não é? Então vem agora, eu vou orar em seguida, tá? Mas se você está ouvindo a voz do Espírito, não luta, não luta. E se alguém está se sentindo amarrado pelo inimigo agora, eu quero declarar em nome de Jesus: Satanás, você está proibido de colocar amarras sobre essa vida, porque essas pessoas são livres para tomarem a decisão que queiram com Jesus. Então, se você estava se sentindo amarrado, vem agora, em nome de Jesus, pode vir. A amarra saiu, pode ter certeza, porque o Senhor é poderoso. E agora a gente vai orar juntos aqui, tá bom? Agora eu vou pedir que alguns irmãos cheguem aqui, tem alguns de vermelho, outros não sei, tanto faz, mas que cada um tenha um companheiro aqui, cada um receba um abraço de acolhimento. Vem aqui, vem cá para ajudar. Dá um abraço de acolhimento. Olha, esse abraço não tem poder na mão da pessoa, não, é gente que nem a gente, tá? Mas é assim: olha, nós amamos você, nós estamos juntos, isso já aconteceu na minha vida, e eu quero que continue acontecendo na sua vida, tá? Então, cada um aqui vai receber um abraço, tá? E está faltando gente para dar abraço aqui. Quem é que pode me ajudar? Levanta rápido alguns irmãos aqui, para ajudarem aqui a dar esse abraço. Tem muita gente aqui na frente que não recebeu abraço nenhum. Isso, pode vir mais aqui, vem rápido aqui, tá? Ó, mais 10 pessoas, aqui na frente, todo esse povo aqui já está, não, está faltando aqui, ó. Aqui está faltando abraço, aqui está faltando abraço, ali está faltando abraço, não é isso mesmo? Então aqui, ó, dá um abraço aqui, está faltando abraço aqui. Quem não recebeu o abraço aqui, levanta a mão para eu ver aqui, ó. Então vamos lá, aqui, ó, nesse canto tem vários aqui, vem para cá, alguém me ajudar rápido. Aqui, ó, aqui tem um casal, tem um jovem aqui, tá? Tem outro casal aqui, jovem, tá? Quem mais que não recebeu o abraço? Dá uma cena aqui, ó. Tem outro casal ali, ó. Tá vendo? Tem uma outra senhora ali, um casal ali também, tá? 2 casais aqui, ó. Chega pertinho aqui, ó. Esse que está de vermelho, laranja, não sei que cor que é. Isso. E esse aqui de branco. Você já recebeu o abraço ali? Tá todo mundo ali com abraço? Vocês todos aqui? Quem mais? Tem uma senhora aqui, tem mais uma aqui que eu quero que venha dar um abraço aqui. Olha, 2. Vem aqui para cá dar esse abraço aqui, ó.
bem aqui, ó, tá? Essa senhora aqui, tem um casal ali que não recebeu o abraço. Gente, eu vou começar a orar para o Senhor começar a chacoalhar a vida de vocês aí, viu? Tá? Tem aqui, ó, essa senhora, queria que alguém viesse dar um abraço aqui. Tá faltando bem aqui, ó, tá? Isso, vem aqui, querida. Pede licença aqui, vem dar um abraço aqui, tá? Tá bom? Isso, quem mais que faltou para receber o abraço? Faltou alguém? Levanta a mão para eu ver. Todo mundo recebeu o abraço, tá? Então agora, todo mundo recebeu aí? Falta um casal ali, ó. Tem um casal que tá compartilhando o abraço aqui. Eu não sei o que eu desliguei aqui, mas eu desliguei alguma coisa. Bom, vamos orar juntos agora, tá? Agora você que está aí sentado, fica de pé, estende a tua mão para cá e intercede. Quando a gente está intercedendo, é que os grandes movimentos do Espírito Santo acontecem na nossa vida. Porque muitas vezes a resposta de uma oração sou eu. E Deus vai dizer, tá bom filho, eu vou fazer, mas vou usar você. Você é meu parceiro. Então, quando a gente está orando por alguém, às vezes a gente tem sensações na alma da gente gostosas. Dizer, olha, eu queria dar um abraço naquela pessoa, eu queria orar por aquela pessoa. Quando Deus falar com você, não se acanhe não. Vai e faça o que Deus mandou na sua vida, tá? Mas agora nós vamos orar com esse povo que está aqui. E a primeira oração é sua, tá? A porta da nossa vida, da nossa alma, tem tranca só pelo lado de dentro. Você vai ter que abrir essa tranca, tá? E você vai dizer para Jesus o que você está pedindo para Ele. Olha, eu sou pecador, preciso da Tua graça, mas entra na minha vida. Eu quero ser templo do Teu Espírito. Coloca lá o Teu santuário no meu coração. Você concorda com essa oração? Então ora comigo assim, repete com a tua boca: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, eu sei que eu preciso ser lavado com Teu sangue, então lava minha alma, a ponto dela ficar tão preparada e bonita, que o Senhor possa morar dentro de mim, e eu possa me tornar templo do Teu Espírito. Coloca, Senhor, em mim o Teu selo, para que eu seja, Senhor, exclusivamente de Jesus, e que, Senhor, a Tua palavra, a Tua bênção, me guie todos os dias da minha vida. Amém. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, esses Teus filhos querem receber do Senhor aquilo que homem nenhum pode dar, que é o batismo do Teu Espírito. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, cumpre a Tua promessa, e abre as janelas dos céus, e derrama, Senhor, do Teu Espírito, e que a alegria da salvação esteja no coração deles, que a força do Senhor esteja com eles, que, Senhor, as dimensões da Tua graça, que são infinitas, comecem a se revelar para eles, e que a partir de agora, eles tenham uma nova vida nessa vida, uma nova vida, Senhor, para viver no poder do Teu Espírito Santo. Cuida deles e abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Agora eu vou pedir um favor para você, tá? Todo mundo que veio aqui vai sair por aquela porta ali, tá? E ali esse pessoal que está de vermelho vai explicar para você qual é o próximo passo. Você tomou uma decisão importante, e aí, qual é o próximo passo? O que a gente faz? Tá bom, pastor, eu orei, e aí? Então nós vamos explicar para você o próximo passo. E se tem alguém aqui que não tem uma Bíblia, tá? Quando você chegar lá, diz assim, eu não tenho Bíblia, eu quero. Você vai ganhar de presente, ninguém vai vender nada para você não, tá? É um presente, por quê? Porque você precisa conhecer o Senhor que você está recebendo na tua vida, tá bom? Então sai com esse povo aqui, tá? Sai agora, todo mundo, faz favor, tá? Vão caminhando nessa direção, abre a porta lá, o pessoal vai levando, tá? Você que está aqui, dá a mão para quem está perto de você, vai dar, dá a mão, estende a mão aí, fecha esse corredor. Agora eu quero ver a família de Deus unida. Você já foi lavado no sangue de Jesus, selado com o Espírito da promessa, então não se conforma, Deus tem mais para você, tem muito mais. Ele quer derramar graça, poder, dons, ministérios, Ele quer usar a tua vida, como a gente falou aqui. Então busca, que Deus te abençoe.
a Celina e o Matheus Mendes. Se vocês estiverem aí, o casal, Celina e Matheus, sobe aqui. Enquanto a gente adora, a gente quer orar com vocês no final. A gente vai celebrar o Senhor aqui, amém? Amém. O Senhor é exaltado sobre o céu, sobre a terra. Só você declarando assim: Ele é o Senhor. Glorifica o seu santo nome. Exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Em todo tempo, em todo momento. Amém? Nós vamos orar juntos. Chega aqui, esse casal querido que está aqui. A gente vai orar agradecendo a Deus pela vida deles. Eles estão indo para a Austrália. E a gente vai pedir a bênção do Senhor sobre eles. E enquanto a gente estava no culto aqui, chegaram 2 pedidos aqui, de 2 acidentes que aconteceram. Um é de um jovem que sofreu um acidente de moto, e o outro é o pai de uma pessoa muito querida da gente aqui, a Verinha. O pai dela tem 90 anos, e caiu, queridos, e quebrou a bacia e teve que fazer uma cirurgia. Então você imagina como que a família fica, por causa da idade, tudo. E como a gente está em família aqui, e saindo desse tempo tão precioso na presença de Deus, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre essas casas e também sobre esse casal que está aqui. E juntos pedimos que a bênção do Senhor também esteja durante todos os dias. Eu acho que o sentimento que a gente sai daqui é assim: Senhor, eu quero ser cheio mais do Teu Espírito. Não é verdade? Enche a minha vida mais com a presença do Teu Espírito. E quem sabe lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua rotina dessa semana, se em algum momento o Espírito Santo falar com você assim: olha, vai lá orar com alguém, olha, dá essa palavra para alguém, olha, só abraça essa pessoa, que esse mover do Espírito Santo do Senhor seja a evidência prática daquilo que nós ouvimos aqui essa noite, amém? Você concorda da gente orar assim?
Então vamos pedir a bênção de Deus sobre tudo aquilo também que Ele está fazendo e ainda vai fazer no nosso meio, amém? Pai querido, colocamos diante do Senhor a nossa vida nesse momento. Estou aqui com a Celina e o Mateus. Eles estão indo para um novo tempo na vida deles na Austrália, e o Senhor conhece todos os passos, tudo que tem para acontecer. O Senhor é o Deus que preparou, e de alguma maneira bate sim em alguns momentos a ansiedade no coração, a expectativa, por isso que eles vieram aqui, nesta grande família em que nós nos reunimos, pedir que a Tua bênção continue sobre a vida deles, e nós pedimos isso a Ti, que a Tua boa mão vá à frente deles e sobre eles, que cada passo que eles deem lá, cada desafio que surgir lá, sejam também envolvidos pela presença do Senhor, e enche a vida deles com o Teu Espírito, que eles possam fazer a diferença aonde eles estiverem naquele lugar. Colocamos a vida dessas pessoas que sofreram esses acidentes agora, no início de noite. Estende a Tua mão lá sobre os familiares, sobre os médicos, sobre todos os procedimentos que estão acontecendo. Pedimos a Ti que a Tua boa mão esteja sobre estas famílias também. Louvamos a Ti pela vida da Sofia, que fez aniversário hoje, está aqui na orquestra. Que o Senhor continue acrescentando graça e conhecimento do Senhor na vida dela, e assim na vida de cada um de nós. Pai querido, muitas vezes o desejo que nós temos é que isso que a gente experimenta aqui num culto, essa presença preciosa do Senhor e esse mover Teu, como nós desejamos experimentar isso quando saímos daqui. Em toda a dinâmica que temos durante a semana, eu sei que o Senhor não muda, o Senhor continua sendo o mesmo. Nós é que precisamos nos aproximar mais de Ti cada dia. Então, durante esta semana, que um mover do Teu Espírito possa acontecer no meu coração, no coração de cada um que está aqui. E essa liberdade que temos de experimentar essa presença tão preciosa do Senhor aqui neste lugar dedicado a Ti, seja também aonde quer que a planta dos nossos pés estejam, que ali seja local abençoado pelo Senhor. Assim nós oramos, assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, querido. Deus abençoe. Se você quiser aproveitar a cantina hoje ali, está preparada, é para uma viagem missionária que um dos coros da igreja vai fazer. Então, ao invés de você gastar fora, vai lá, investe lá, e você vai estar abençoando esse povo na viagem também. Deus abençoe. E não sai daqui sem desejar essa graça de Deus para alguém, que a sua semana seja uma bênção. Amém?